Ukraine, anticipation is growing over the imminent delivery of Western-made F-16 fighter jets. Been supporting President Zelensky and not aggravating a seemingly contrary President Trump. Diante da possibilidade de um conflito prolongado, a Europa tem reforçado suas defesas e discutido medidas estratégicas para impedir que Moscou expanda suas ambições além da Ucrânia. O Reino Unido e a França, em particular, estão cientes do risco de a Rússia mirar outros países da região, como Polônia, Lituânia e Estônia. Assim, medidas de contenção estão sendo planejadas para que a segurança europeia não dependa apenas de sanções ou suporte econômico. Duas opções estão sendo analisadas pelos países europeus. A primeira envolve o envio de tropas para atuar como força de paz após um possível cessar-fogo. Estima-se que um contingente de até 30 mil soldados poderia ser mobilizado para manter a estabilidade na Ucrânia. No entanto, essa ideia levanta preocupações sobre escalada militar e possíveis confrontos diretos com tropas russas. A segunda estratégia, que vem ganhando força, é o estabelecimento de uma missão de policiamento aéreo para impedir que aviões e drones russos violem o espaço aéreo ucraniano. Essa medida foi trazida à tona pelo Reino Unido, que avalia enviar caças Typhoon da Força Aérea Real para patrulhar os céus ucranianos. A proposta britânica surge em um momento crítico, quando aliados da Ucrânia buscam maneiras de fortalecer sua defesa sem um envolvimento militar direto no campo de batalha. A missão de policiamento aéreo teria um impacto significativo, mas exigiria uma grande quantidade de aeronaves e sistemas de defesa terrestre para garantir a segurança dos caças estacionados no território ucraniano. Autoridades militares britânicas enfatizam que a Força Aérea Real não poderia assumir essa tarefa sozinha, sendo necessário o envolvimento de outros países da OTAN. Um dos principais desafios seria garantir cobertura aérea contínua, o que exigiria um grande número de caças e apoio logístico constante. Especialistas militares apontam que manter apenas 2 caças em patrulha contínua demandaria uma frota considerável para revezamento e manutenção. No pior cenário, tentar realizar essa operação sem aliados poderia comprometer a eficácia da missão. No entanto, se realizada corretamente, essa estratégia poderia dissuadir incursões aéreas russas e garantir um espaço aéreo mais seguro para operações ucranianas. Além dos caças britânicos, as aeronaves F-16 que estão sendo enviadas à Ucrânia e os caças Mirage 2000 prometidos pela França também poderiam integrar essa missão. Esses aviões possuem maior compatibilidade com os sistemas ocidentais de defesa, o que poderia facilitar uma integração eficiente dentro de uma rede de segurança aérea mais ampla. Caso essa estratégia de policiamento aéreo avance, a Rússia enfrentará um novo obstáculo. A presença de caças ocidentais em missões de patrulha limitaria sua liberdade de ação e dificultaria ataques aéreos contra alvos estratégicos na Ucrânia. Mais do que um desafio técnico, essa medida representaria um problema político para Moscou, que precisaria decidir se ignora as patrulhas ou se arrisca em um confronto direto contra aeronaves da OTAN. A situação continua evoluindo rapidamente e cada movimento estratégico tem potencial para mudar os rumos do conflito. A Europa está buscando formas de conter a agressão russa sem mergulhar em um confronto direto, e o policiamento aéreo surge como uma alternativa viável para aumentar a segurança ucraniana sem escaladas desnecessárias. Nos próximos dias, novos desdobramentos definirão se essa iniciativa se tornará uma realidade. A proposta de patrulhamento aéreo na Ucrânia está gerando intensos debates na OTAN, com o Reino Unido liderando a iniciativa para conter os avanços russos. A missão exigiria uma coordenação complexa entre países aliados, garantindo um rodízio constante de caças, abastecimento aéreo e monitoramento em tempo real. Para viabilizar a operação, bases seguras em território ucraniano ou em países vizinhos, como Polônia e Romênia, seriam essenciais. O Typhoon britânico, altamente avançado para combates aéreos e interceptação, seria a peça-chave da patrulha, mas exigiria apoio de outras nações. A França ofereceu os Mirage 2000 para complementar a missão, enquanto os F-16 que a Ucrânia está prestes a receber também reforçariam a defesa aérea. Essa combinação criaria uma barreira significativa contra incursões russas. Moscou, por sua vez, intensificou ataques a infraestruturas críticas ucranianas e a implementação dessa patrulha poderia forçar Putin a escolher entre recuar ou desafiar diretamente os caças da OTAN, elevando o risco de um confronto imprevisível.
Polônia e Romênia, operando F-16 e fortemente comprometidas com a defesa ucraniana, demonstram disposição para ceder aeronaves à missão. O suporte terrestre seria crucial, pois bases vulneráveis poderiam ser alvos de ataques russos. Para mitigar esse risco, a OTAN pode optar por manter as aeronaves em países vizinhos, aumentando o tempo de resposta, mas garantindo maior segurança. Outro ponto crítico seria definir regras de engajamento. Os pilotos ocidentais teriam permissão para abrir fogo contra caças russos ou apenas escoltariam as aeronaves invasoras? A diplomacia segue em andamento, mas a escalada dos combates pode acelerar decisões. Se a Rússia ampliar seus ataques, a pressão para implementar a patrulha crescerá, tornando essa medida quase inevitável. Os próximos dias serão decisivos para definir o futuro da segurança aérea ucraniana e a resposta do Ocidente diante da ameaça russa. A proposta de policiamento aéreo na Ucrânia pode redefinir o conflito e pressionar Moscou a reconsiderar sua estratégia. Reino Unido, França e Polônia lideram o plano, mas há receios de que a presença de caças ocidentais provoque retaliações russas. O maior desafio é a infraestrutura necessária para manter as operações. A Ucrânia não possui bases adequadas, exigindo soluções como pistas temporárias e reabastecimento aéreo. O deslocamento de aeronaves entre diferentes pontos também reduziria o risco de ataques russos a bases fixas. Moscou vê qualquer intervenção militar ocidental como provocação e pode intensificar ataques com mísseis hipersônicos ou guerra eletrônica para neutralizar a patrulha aérea. O uso de tecnologia de bloqueio de sinais GPS e radares avançados dificultaria a operação dos caças aliados. Especialistas alertam que esse novo cenário pode forçar a Rússia a adotar táticas mais agressivas, colocando a OTAN em um dilema: agir ou recuar. O Reino Unido insiste que o Ocidente precisa estabelecer limites claros para Putin, argumentando que a inação fortalece a agressão russa. A França apoia a iniciativa, mas mantém cautela diplomática, temendo uma escalada irreversível. Polônia e Romênia, por sua vez, reforçam suas defesas, vendo a missão como essencial para evitar que a guerra se expanda para seus territórios. A presença de caças ocidentais mudaria significativamente a dinâmica do conflito. Bombardeiros russos perderiam liberdade de ação, reduzindo a capacidade de Moscou de atacar alvos estratégicos ucranianos. No entanto, a coordenação entre os aliados da OTAN seria um desafio, exigindo protocolos claros para evitar erros e incidentes diplomáticos. A decisão final sobre o policiamento aéreo pode definir os rumos da guerra nos próximos meses. Se aprovada, será um dos maiores desafios estratégicos da OTAN desde o início do conflito. Se descartada, o Ocidente precisará buscar novas formas de conter a Rússia sem um envolvimento direto. Com a escalada contínua dos ataques russos, os próximos dias serão cruciais para determinar o futuro da segurança na Europa. A pressão para que o policiamento aéreo na Ucrânia seja aprovado está aumentando rapidamente, com o Reino Unido e a Polônia liderando o esforço para conter a agressão russa. No entanto, a hesitação de alguns aliados europeus, temerosos de uma escalada irreversível, tem retardado a tomada de decisão. Enquanto isso, Moscou intensifica ataques à infraestrutura ucraniana, visando redes elétricas e depósitos de combustível para enfraquecer a resistência de Kiev, uma tática já utilizada desde o início da guerra e que tende a se acentuar durante o inverno. Sem patrulhamento aéreo, a Rússia continua operando com relativa liberdade, lançando bombardeios a partir de bases seguras em seu território. A proposta britânica de utilizar caças Typhoon e Mirage 2000 somados aos F-16 que serão enviados à Ucrânia poderia limitar essas ações. A presença de aeronaves ocidentais dificultaria os ataques russos, impondo riscos reais às suas operações e funcionando como um fator dissuasório. Contudo, um possível confronto direto entre caças ocidentais e russos levanta preocupações estratégicas. Até o momento, a guerra tem sido travada de forma indireta, com apoio militar ocidental a Kiev, sem envolvimento direto de tropas ou aeronaves. A derrubada de um avião russo por forças da OTAN alteraria drasticamente esse cenário, podendo levar o conflito a um patamar ainda mais perigoso. Para mitigar esse risco, algumas lideranças defendem a realização de patrulhas a partir das fronteiras da Polônia e da Romênia, permitindo monitoramento e resposta rápida sem uma incursão direta no espaço aéreo ucraniano. Entretanto,
Essa abordagem reduziria a eficácia da defesa aérea, pois os caças precisariam percorrer uma longa distância até interceptar aeronaves russas. Enquanto isso, a Ucrânia busca fortalecer sua defesa aérea, pressionando aliados por uma entrega mais rápida dos F-16 e sistemas antimísseis avançados. Os Estados Unidos já autorizaram o envio de novos sistemas Patriot e mísseis de longo alcance, ampliando a capacidade de Kiev de atacar bases aéreas russas. Essa escalada preocupa o Kremlin, que ameaça retaliação caso essas armas sejam usadas contra alvos dentro da Rússia. O tempo é um fator crítico. A Rússia possui vantagem em número de equipamentos e efetivos, e a demora do Ocidente em adotar medidas concretas pode comprometer a posição ucraniana. Moscou segue consolidando suas posições no leste do país, expandindo operações militares enquanto os aliados debatem a melhor resposta. A proposta de patrulhamento aéreo tem precedentes históricos. Durante a Guerra Fria, a OTAN monitorou ativamente as movimentações soviéticas com missões similares. Porém, a diferença agora é que a Rússia está diretamente envolvida em uma guerra de agressão, e qualquer intervenção direta pode ser interpretada pelo Kremlin como um ato de guerra, ampliando ainda mais os riscos do conflito. Diante desse cenário, o Reino Unido intensifica sua pressão para que a missão de policiamento aéreo na Ucrânia seja aprovada sem que o conflito escale para um nível incontrolável. Londres propõe regras de engajamento rígidas, permitindo a interceptação de aeronaves russas apenas em casos de violação grave do espaço aéreo ucraniano e limitando o uso da força a situações estritamente defensivas. Entretanto, enquanto as discussões prosseguem, a Ucrânia continua sob intenso bombardeio russo, sem uma resposta concreta por parte do Ocidente. Moscou monitora atentamente os desdobramentos, ciente de que uma retaliação agressiva contra uma patrulha aérea ocidental poderia desencadear consequências imprevisíveis. No entanto, o Kremlin já demonstrou estar disposto a correr riscos para atingir seus objetivos, tornando incerto qual será o próximo passo de Putin. Enquanto isso, países como Polônia, Estônia e Lituânia alertam que a inação ocidental pode incentivar novos avanços russos e colocar toda a segurança europeia em risco. A guerra caminha para um ponto de ruptura e a hesitação dos líderes ocidentais pode custar caro. Moscou segue expandindo sua ofensiva no leste da Ucrânia, enquanto os bombardeios russos continuam a enfraquecer as defesas de Kiev, desgastando seus estoques de mísseis interceptores e atingindo infraestrutura crítica. Além disso, as incursões russas sobre o Mar Negro e o espaço aéreo próximo à Polônia e Romênia testam constantemente os limites da paciência ocidental, aumentando a pressão para uma resposta mais firme. Diante dessa escalada, o Reino Unido intensifica seus esforços para acelerar o envio de caças Typhoon à Ucrânia. A proposta britânica ganhou mais apoio recentemente com França e Alemanha, indicando que podem participar da missão caso a OTAN decida avançar com o plano. No entanto, Washington continua relutante, temendo que o abate de aeronaves russas por pilotos ocidentais sirva de pretexto para uma retaliação de Moscou contra alvos da OTAN. A resposta russa também inclui uma ofensiva midiática, com o Kremlin alertando sobre um possível conflito global, caso a OTAN interfira diretamente na guerra. Moscou ainda busca explorar divisões dentro da União Europeia, pressionando governos mais cautelosos, como o da Hungria, a bloquear iniciativas militares mais ousadas. Enquanto isso, a Ucrânia segue tentando manter sua resistência militar em meio às incertezas políticas de seus aliados. A chegada de F-16 nas próximas semanas fortalecerá a força aérea ucraniana, mas sem uma estratégia mais abrangente, as vantagens russas continuarão pesando no campo de batalha. Além disso, o envio de baterias Patriot pelos Estados Unidos melhora a defesa aérea de Kiev, mas a escassez de mísseis interceptores ameaça a capacidade ucraniana de suportar ataques prolongados. Polônia e Romênia seguem reforçando suas capacidades militares, aumentando sua presença na região do Mar Negro e expandindo seus investimentos em defesa aérea. A decisão final sobre o policiamento aéreo depende agora da OTAN, com o Reino Unido e os países bálticos defendendo a urgência da medida, enquanto Estados Unidos e Alemanha ponderam os riscos. Se aprovada, essa missão representará um grande desafio para Moscou. Se rejeitada, o Kremlin poderá interpretar isso como um sinal de fraqueza e intensificar sua ofensiva. Cada movimento agora terá repercussões que moldarão o futuro da Europa.
A hesitação pode ser fatal, mas uma ação precipitada pode desencadear consequências imprevisíveis. O conflito entrou em um momento decisivo e qualquer erro estratégico poderá definir quem sairá vitorioso dessa guerra. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.